Eu tenho um exemplo aqui de atividade que eu queria mostrar para vocês que pode ser simples, tá? É para ser simples. A adaptação não precisa ser complicada. Dá uma olhada nessa atividade aqui. Você consegue... Olha só, eu vou dar uma lida aqui para você. Essa atividade que a gente fez num evento anterior, tá? E reescreva as frases substituindo as palavras grifadas por um sinônimo do quadro ao lado. Aí, é uma folhinha simples, meia folhinha, tá? E aí tem as frases, tem a palavra grifada e tem um quadro ao lado, ok? A forma como essa atividade foi construída utiliza algumas técnicas de design, tá? Design gráfico aqui. Por exemplo, a repetição. Existe um padrão de repetição nessa atividade e os quadros alinhados, no caso aqui à direita, né, com duas palavras em cada, o próprio layout da atividade é autoexplicativo, entende? O aluno ele consegue deduzir uma sequência, um padrão, olhando, né, apenas o layout, sem ler nada. Né? O layout ajuda. Né? É um exemplo de adaptação aqui. Tá? É um exemplo. Tá? Isso poderia ser feito de outra forma? Poderia. Poderia ficar mais difícil. Né? Pode ficar mais fácil? Poderia. Por exemplo, usando o recurso de ajuda visual, apoio visual. Isso aqui é apoio visual. Tem uma imagem do lado do quadro que ajuda o aluno a entender o significado das palavras do quadro. Então tem choro, né, que está grifado, o choro, no texto, e aí tem um aluno chorando, tem um desenho de uma pessoa chorando. Né, para o aluno entender o que significa o choro. É um apoio de vocabulário. Ok? Um apoio de vocabulário. E a primeira, isso uma técnica, tá? Uma técnica. Tem uma outra técnica aqui que a gente está dando um modelo, né? Dando um modelo. A primeira está resolvida. Mesmo que o meu aluno não leia o enunciado ou não consiga entender o enunciado, ele consegue entender através do modelo o que precisa ser feito. Isso é uma simples adaptação, simplíssima adaptação. Cadê? É aqui. Que faz toda a diferença. E se você, por exemplo, se você tem atividades desse tipo, seu aluno está conseguindo fazer, por exemplo, isso aqui é de língua portuguesa. Aí, Leandro, mas eu sou professor de geografia. Ok. Você não pode usar esse mesmo formato de atividade? Leandro, mas não é sinônimo que eu estou trabalhando? Eu sei que não é sinônimo. Mas o seu conteúdo não pode se adequar a esse formato? Porque se o aluno aprendeu a entender esse tipo de layout, é mais fácil dele fazer, entender e acertar o seu conteúdo nesse tipo de layout. E aí você ganha tempo. Assim, diminui o seu trabalho, torna a adaptação de atividade mais simples, não é? E é justamente essa a ideia, partir do que o aluno sabe fazer. O aluno sabe resolver questões como essa, porque você não vai entregar, se o aluno sabe resolver questões como essa, você não vai entregar um enunciado desse tamanho. Entende? Enunciado de 2 linhas, ele consegue fazer enunciado de 2 linhas? Consegue. Você vai entregar um enunciado de 10 linhas? Não faz sentido. Ele consegue escolher entre 2 opções? Consegue. Você vai entregar 5 opções para ele escolher? Isso é a partir do que ele consegue fazer? Não é a partir do que ele consegue fazer. Se ele consegue selecionar muito bem entre 2 opções, entrega 2 opções. Ele consegue copiar o texto que está em cima? Consegue. 1 linha? Consegue. 10 linhas? 10 linhas não tem nenhuma prova que ele consegue. Então, você vai arriscar? Se quiser arriscar, você sabe que é todo um processo. Tentativa e erro, tentativa e erro. Você partir do que já deu certo e evoluir a partir daqui. Leandro, eu vou ter que trabalhar com ele escrevendo 1 linha de resposta sempre? Não. Começa com 1 linha, tá indo bem? Aí você começa a exigir um pouco mais depois. Né? Mas o importante é que ele tenha sempre a experiência do acerto, em mais quantidade. O que fazer quando a criança sabe as atividades e não consegue escrever? É uma pergunta difícil, né? Porque o aluno que não consegue escrever na escola, ele vai ter muitos problemas, porque a escola exige que ele escreva praticamente todo dia, cada minuto que passa. Né? Então, vamos lá, Luana.
O que fazer quando a criança sabe as atividades e não consegue escrever? Então, você pode optar por um formato de atividade que ele não precisa escrever. Okay? Esse formato aqui de atividade depende que ele escreva. Ok? Na verdade, tem várias coisas aqui, né? Tem dois objetivos aqui. Na verdade, vamos ser sinceros, tá? Vamos ser sinceros. Se o aluno chega aqui e marca um X na palavra, que é o sinônimo, a gente pode assumir que ele entendeu qual é o sinônimo. Mesmo que ele não reescreva. Ok? Mesmo que ele não escreva embaixo. Então, se o aluno não tem, por exemplo, a habilidade motora para escrever, que está aqui embaixo, às vezes escrever pode ser muito doloroso para uma pessoa. Pode ser muito cansativo, exaustivo. Né? E a gente não quer deixar o aluno cansado. Aí ele sabe escrever, sabe. Mas adianta fazer ele se cansar. Às vezes sente dor. A pessoa sente dor para escrever. Né? Eu sinto dor na mão para escrever por causa da tendinite. Tanto que eu fiquei digitando, eu fiquei com tendinite. Então, quando eu pego para escrever a lápis, começa a doer a minha mão. Né? Começa a doer a minha mão. E eu consigo imaginar um pouquinho como é que seria uma pessoa que tem realmente uma dificuldade motora ali, uma limitação motora, muscular para escrever. Nossa, a gente não quer que o aluno sofra, não é? Se errar já é frustrante, imagina sentir dor. Imagina. Se errar é frustrante, imagina sentir dor. A gente não quer que o aluno sinta dor, nem chegue à beira da exaustão. Então, se ele não está escrevendo, e a atividade não tem como objetivo que ele escreva, porque essa atividade aqui, o objetivo é ele entender o que é o sinônimo. Então, ele pode marcar um X aqui na palavra, que é o sinônimo. Não precisa ter um lugar para ele escrever. Mas existe formato de atividades que não dependem do aluno escrever. Uma atividade de múltipla escolha, uma atividade de resposta verbal, ou tecnologia, não é? Pode usar tecnologia. Eu quero mostrar para você um recurso de tecnologia muito bacana que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Vamos lá? Eu quero compartilhar a tela do meu computador aqui com você, porque, não sei se você sabe, mas minha formação inicial em ciência da computação, eu sou apaixonado por tecnologia. E quando eu descobri o poder que tecnologia assistiva tem dentro da educação inclusiva, eu acabei entrando mais nessa área ainda, tá? Vou abrir o meu Drive, tá? É lá no Drive esse recurso que eu quero mostrar com você. Vou criar um arquivo novo aqui, tá? Finge que seu aluno ele não consegue escrever, mas ele sabe escrever, mas ele não consegue. E é difícil para ele escrever, ou é cansativo, tá? E você quer que ele escreva, porque ele vai precisar dessa habilidade. Ele precisa de um recurso. Né? Se você for de atendimento educacional especializado, você tem um aluno que sabe escrever, mas ele sabe até falar o que ele quer escrever, mas ele não tem habilidade física para escrever ou se cansa muito, você pode usar isso aqui com ele. Tá? Inclusive, ensiná-lo a usar isso aqui em todas as disciplinas que ele estiver cursando, inclusive para a faculdade, para o trabalho, depois, no futuro. Tá? Eu estou aqui no Google Drive com uma tela aberta e não sei se você sabe ou não sei se você já sabe, que bacana, mas dá para você fazer o aluno escrever aqui apenas com a sua fala. Você fala e o computador escreve, tá? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ferramentas. Olha só. Ferramentas, digitação por voz. Só você clicar aqui. Ctrl Shift S. Ok? Então eu vou estar aqui, eu vou apertar no meu computador aqui, ó. Ctrl Shift S. Apareceu o microfone ali e eu vou começar a falar. E ele está escrevendo o que eu estou falando com você. Porque é possível, com o uso de tecnologia assistiva e tecnologia assistiva gratuita, que o seu aluno escreva sem precisar usar as mãos, sem precisar segurar uma caneta, sem precisar de uma folha de papel. E isso faz a diferença na vida dele, hoje, dentro da escola, nas próximas aulas, dos próximos anos que ele for estudar, e no trabalho dele também no futuro, na faculdade e no que mais ele precisar na vida. Tá? Esse é um recurso incrível que pode ajudar muito, pode tornar possível o seu aluno da educação inclusiva fazer essas atividades e aprender.
e pode ajudar e muito todos os seus outros alunos da sua sala, todos os outros alunos da sua escola. Porque você vê o que você está falando aparecer escrito numa tela é incrível. Principalmente para alunos em fase de alfabetização. Para eles terem ideia de que as palavras que eles falam podem se tornar texto escrito, né? Isso é incrível demais. E aí eu clico no microfone e ele fechou. Bacana, né? Eu não digitei isso aqui não, tá, gente? O computador fui falando e o computador foi escrevendo. E depois a gente vê se ele acertou ou não, ok? Mas para um aluno que tem uma dificuldade física para escrever, não intelectual, mas física para escrever, isso aqui faz muito sentido. Eu amo essas coisas. Tem um monte de coisa desse tipo. Não dá para mostrar tudo aqui com vocês, mas eu sou apaixonado por esse tipo de recurso, por esse tipo de coisa. E, enfim, eu queria mostrar porque eu achei incrível. Eu acho bacana.